Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso Conhecendo a Fé Católica. Na nossa aula passada, nós aprendemos sobre um tema muito importante, que é a sucessão apostólica. Qual a importância da sucessão apostólica, o que ela é, para que ela serve, e aprendemos que os bispos são sucessores legítimos dos apóstolos e que toda essa doutrina da sucessão apostólica, que é essencial para a Igreja, ela está contida nas Sagradas Escrituras, na tradição dos primeiros padres, ou seja, ela está na história e na Bíblia. Bom, como eu já propus, todo esse curso será pautado nas Sagradas Escrituras e na história da Igreja. Teremos citações bíblicas, explicações bíblicas, teremos citações do catecismo, de documentos do magistério, e citações dos pais da igreja, daqueles primeiros cristãos, daqueles grandes homens de Deus que deixaram um grande legado e um grande estudo teológico para a Santa Igreja Católica. Hoje, o tema é interessantíssimo e importantíssimo, que é tradição e escritura. Aqui nós iremos dizer por que a Igreja Católica não acredita em sola escritura. Quais são os problemas reais e práticos do sola escritura para o sistema de unidade da Igreja? E como nós podemos descobrir esse problema historicamente? E esse problema está muito próximo de nós, está próximo de você, está próximo de mim, qualquer um pode identificar. Hoje, nos dias atuais, muito mais do que antigamente. Veremos o problema do sola escritura, como a sola escritura não se sustenta nem nas Sagradas Escrituras, nem na tradição, e nem logicamente. Nós veremos que a sola escritura é uma ideia que não se sustenta em nenhuma via, nem na Bíblia, nem na história da Igreja, e nem através da filosofia, do raciocínio lógico, não faz sentido na prática. E isso não estou dizendo para ofender os irmãos protestantes, isso estou dizendo porque eu vou provar isso aqui para vocês nessa aula. E vou ensinar, além do mais, o porquê a igreja ela está situada em 3 pilares: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Hoje, especificamente, nós falaremos da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Amanhã, ou seja, melhor dizendo, na próxima aula, nessa aula nós falaremos sobre a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Na próxima aula nós falaremos sobre o Sagrado Magistério de forma um pouco mais específica, né? Hoje também falaremos um pouco curtamente do Sagrado Magistério, mas não de forma bem ampla. De forma mais ampla será na próxima aula. Então, nos aplicaremos a estudar a tradição e as escrituras e por que uma coisa não contradiz outra. O grande problema do protestantismo é tentar contrapor as Sagradas Escrituras com a Sagrada Tradição, como se uma coisa não estivesse harmonizada com outra, não tivesse uma certa comunhão e um certo complemento, mas como se uma coisa anulasse a outra. Se somente a Escritura está correto, né, a tradição não serve para nada, muito menos o magistério. Então, nós veremos isso no dia de hoje. Primeira coisa que nós devemos pontuar para iniciar essa aula. E eu quero fazer essa reflexão e um desafio com você que está me assistindo. Eu quero fazer um desafio. E esse desafio é bem sério. O desafio é o seguinte: eu te desafio. Seja você católico, seja você protestante, tanto faz. Eu te desafio a me mostrar uma base bíblica, só uma, que diz que somente a Escritura é a única regra de fé e prática da igreja. Só uma base. Que diz claramente que somente as Sagradas Escrituras é a única regra de fé. Qualquer uma base bíblica, um versículo sequer. Eu te desafio.
Se você achar, eu deixo de ser católico hoje e volto para o protestantismo. É um desafio que eu estou lançando. Eu largo a Igreja Católica hoje, volto à Igreja Protestante e desisto de ser católico. Se vocês me mostrarem uma base bíblica que diz e defende explicitamente o solo escritura. Vocês não acharam. Porque essa base não existe. E é um pouco interessante isso, porque o solo escritura arroga para si uma autoridade que nem as Sagradas Escrituras dá para ela mesma. Como que pode uma teoria que diz que somente a Escritura é a única regra de fé e prática não ter base na Escritura? Isso é um tanto que contraditório, para não dizer hipócrita. Pelo menos as Sagradas Escrituras deveriam ensinar isso, porque se ela é a única regra de fé e prática, essa fé deveria estar nela, mas não está. E eu vou não só provar que esse versículo bíblico defendendo só a Escritura não existe, como eu vou provar que a Bíblia é contra o solo Escritura. Que a Bíblia defende o tripé católico. Escritura, tradição e magistério. A Bíblia defende o tripé católico. A Bíblia não sustenta a sola Escritura, mas a Bíblia sustenta o que a Igreja Católica ensina sobre a autoridade da revelação. Então eu espero e lanço o desafio que alguém me prove um versículo bíblico sustentando a sola Escritura explicitamente. Contrapartida, eu vou mostrar vários versículos bíblicos que são contra a sola Escritura explicitamente. E vou começar pela base bíblica que os protestantes usam para defender o solo Escritura, que é 2 Timóteo 3, 16 a 17. Quando você pergunta ao protestante, me diz aí onde a Bíblia fala que a Escritura é a única regra de fé e prática. Ele vai dizer 2 Timóteo 3, 16 e 17. Mas quando a gente lê 2 Timóteo 3, 16 e 17, não fala nada de sola Escritura. Só diz algo que a Igreja Católica também acredita. E diz o seguinte: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Agora você me diz, onde o texto de 2 Timóteo 3 está defendendo só a Escritura? Onde diz que somente a Escritura é a única regra de fé e prática infalível na igreja, só ela deve ser seguida e ensinada em toda a igreja? Não diz. O que diz é que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas, ora, a Igreja Católica ensina isso há 2000 anos. A Escritura é, na sua totalidade, inspirada por Deus. A Escritura não erra em matéria de fé e moral. A Escritura é infalível. A Escritura é a palavra de Deus escrita. E ela é útil para ensinar, para instruir, para refutar e corrigir, para educar na justiça. Ela é útil para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento intelectual. Ela é totalmente útil. E quem ensina isso não sou eu. É o Sagrado Magistério da Igreja Católica, no Concílio Vaticano II. Isso mesmo. Lá no Dei Verbum, eles vão dizer o seguinte: Dei Verbum é um documento do Concílio Vaticano II, onde no título está escrito Natureza, Inspiração e Verdade da Sagrada Escritura. E ele vai utilizar o texto de 2 Timóteo 3 para defender exatamente a teoria que a Escritura é totalmente inspirada e infalível. E vai dizer o seguinte: o documento da Igreja Católica diz o seguinte: as coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo de Deus, tem Deus por autor,
e como tais foram confiados à própria igreja. Presta atenção agora. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu o serviço de homens na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, só aquilo que ele queria. Agora chega a parte interessante. E assim, como tudo quanto afirmam os sagrados autores inspirados, devem ser tidos como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo, se deve acreditar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em toda e boa obra. A Igreja Católica não só defende a totalidade da inspiração das Sagradas Escrituras, mas ainda usa esse versículo que os protestantes usam para defender o só da Escritura para embasar essa doutrina. Agora a gente vê a coerência da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica pega um versículo que fala sobre a inspiração da Escritura e interpreta como falando da inspiração da Escritura. Os protestantes, por outro lado, pegam um versículo que fala da inspiração da Escritura e interpreta como se estivesse falando que somente a Escritura é a única regra de fé e prática, coisa que não existe no texto. Ou seja, quem está sendo mais coerente, mais honesto na interpretação bíblica? O protestantismo ou a Igreja Católica? Seja sincero contigo mesmo. Está aqui, evidente, explícito. Bom, agora basta salientar uma coisa que é um ponto crucial nessa discussão entre católicos e protestantes, que muita gente não para pensar, mas é um ponto interessantíssimo, que é: a Escritura é suficiente? Essa é a pergunta. As Sagradas Escrituras é suficiente ou não? Depende. Depende do que se interpreta por suficiente. Existem dois tipos de suficiência, e você pode defender duas teorias de suficiência das Sagradas Escrituras que se defende entre católicos e protestantes. Uma é defendida pelos protestantes, a outra é defendida pelos católicos. E eu vou provar que a dos católicos é a mais coerente com a própria Sagrada Escritura. Os protestantes acreditam na suficiência material das Sagradas Escrituras. Perdão, na suficiência formal. Os protestantes acreditam na suficiência formal das Sagradas Escrituras. Os católicos acreditam na suficiência material. O que isso significa? A suficiência formal defendida pelos protestantes significa que a Bíblia, por si só, ela é suficiente para tudo. Qualquer coisa que você queira saber recorrendo somente à Bíblia, você pode encontrar a resposta clara e objetiva. Tudo que você quiser saber, a Bíblia tem uma resposta clara e objetiva. Isso é suficiência formal. A Bíblia, somente ela, é suficiente para tudo, em todos os aspectos, em todas as condições, de todas as formas. Isso a igreja não defende, porque isso gera um problema nítido que nós veremos daqui a pouco. A segunda teoria, que agora é o que a Igreja Católica defende, é a suficiência material. Ou seja, obviamente que essa teoria ela não é dogmática, ou seja, ela não é uma verdade de fé ou um dogma. Ela é uma teoria. Você pode acreditar nela ou você pode não acreditar. A igreja não bateu o martelo, mas a igreja aprova essa teoria e você pode ter ela como verdade. E eu, particularmente, acredito nessa teoria teológica sobre a suficiência das Escrituras e a suficiência material. O que vem a ser a suficiência material? A Bíblia é materialmente o suficiente, ou seja, tudo que é necessário para a salvação, como diz o Concílio Vaticano II, está contido nas Sagradas Letras. Tudo que Deus quis revelar necessário para a salvação, para a nossa salvação,
está contido nas Sagradas Escrituras. Porém, aí que está. Não se tem como compreender a sua totalidade sozinho. Por mais que tudo esteja nas Sagradas Escrituras e seja necessário para a nossa salvação, nem tudo está claro, nem tudo está explícito. Existem verdades implícitas. Existem verdades diretas, objetivas, mas existem verdades obscuras, que é necessário uma interpretação de um órgão superior, de um magistério infalível. É necessário o apoio da tradição para que o texto fique mais claro. Por exemplo, quando você pega um texto X e você lê o texto X e você não entende muito bem o que aquele texto quer dizer, se você pegar a tradição da igreja, você vai ter um olhar mais aberto, mais amplo daquilo que os primeiros cristãos acreditavam sobre aquele determinado texto, sobre aquele determinado assunto, e você vai começar a compreender o que a igreja sempre creu em relação a aquilo. Ou quando o magistério da igreja, baseado pela Sagrada Escritura e baseado pela Sagrada Tradição, confirma um dogma de fé divinamente revelado, e você tem apoio tanto da Sagrada Escritura quanto da Sagrada Tradição para crer naquele dogma. Então as coisas não são contrastantes, as coisas não se anulam entre si, elas se complementam. O fato de tudo aquilo que seja necessário para a nossa salvação estar contido nas Sagradas Escrituras não anula o papel da tradição em conjunto com as Sagradas Escrituras para explicar de forma mais clara e objetiva nossa fé. E também não anula o papel do Sagrado Magistério para vir bater o martelo naquelas coisas que são controversas. Porque com a mesma Bíblia, você pode defender que Deus é trindade ou que a trindade não existe. Com a mesma Bíblia, você pode dizer que Jesus é 100% homem, 100% Deus, ou que ele é somente um homem. Com a mesma Bíblia surgiu a heresia ariana, nestoriana, sabeliana. Com a mesma Bíblia surgiu diversas outras heresias cristológicas, eclesiológicas, que ao longo da história a igreja sempre combateu. Os hereges, eles usam muito a Bíblia. As seitas que tem por aí, que se reivindicam como protestantes, e aqui não estou falando de protestantismo. Eu estou falando daquelas seitas que nem consideradas protestantes são, como Testemunho de Jeová, Mormons, Espíritas, que não são considerados como protestantes. Mas essas seitas também reivindicam a Bíblia como fundamento de sua fé. E eles usam a Bíblia para distorcer aquilo que a fé cristã ortodoxa crê. Então, com a mesma Bíblia, você pode crer na verdade e crer na mentira. Sustentar uma doutrina ortodoxa ou sustentar uma doutrina herética. Com a mesma Bíblia, você pode fazer isso. E por isso que a Bíblia ela não é suficiente formalmente, sozinha, isolada. Porque sozinha e isolada, ela pode ser pretexto para todos os tipos de heresia. E ela é suficiente materialmente porque nela está contido toda a verdade e fé necessária para a nossa salvação, contando que esteja em concordância e com o apoio da Sagrada Tradição e da Igreja do Sagrado Magistério. Então, quando nós olhamos para a história, nós vemos isso de forma lógica e objetiva. A Igreja Católica, que tem 3 pilares, escritura, tradição e magistério, tem 2000 anos de unidade, crendo da mesma forma, com mais de 1 bilhão de fiéis em todo o mundo. Mais de 1 bilhão de fiéis em todo o mundo. Tendo a mesma fé durante 2000 anos. Estando sujeito ao magistério que sempre creu e crê na mesma coisa. Professando a mesma fé em todos os lugares do mundo. Todo católico vai crer na mesma coisa. O protestantismo, por outro lado, que tem 500 anos, já chega às suas milhares e milhares de denominações diferentes que já se tornou incontáveis. Começando com um homem, depois indo para outro e outro e outro e outro. Tanto os reformadores
que se aproveitaram daquela situação política para fazer as suas próprias reformas. Depois de Lutero, Zwinglio, Calvino e outros inumeráveis, os remonstrantes, Armínio, movimento da Rua Azusa, movimento pentecostal, Ellen White, adventistas, e um saindo de dentro do outro, usando a mesma Bíblia como única regra de fé e prática e discordando em coisas essenciais. Como que 10 denominações, 10, não vou botar nem todas, só 10, como que 10 denominações cristãs que professam que a Bíblia é a única regra de fé e prática conseguem discordar em tudo, ou praticamente tudo, entre si? Como que os reformadores e as igrejas históricas, usando a Bíblia, batizam crianças e os batistas e protestantes evangélicos atuais, usando a Bíblia, não batizam crianças? Como que Lutero, usando a Bíblia, cria que Jesus está fisicamente, substancialmente presente na Eucaristia, realmente, e Calvino acreditava que Jesus estava somente espiritualmente, e Zwinglio, também usando a mesma Bíblia, acreditava que Jesus só tinha dado um memorial. Como que 3 reformadores, bem próximos um do outro, usando a Bíblia, a mesma Bíblia, defendem 3 coisas totalmente distintas sobre o mesmo assunto? Onde que a Bíblia é suficiente formalmente? Aonde que a suficiência formal se sustenta? Em lugar nenhum. A história prova isso. A realidade do cristianismo atual, das igrejas protestantes atuais, provam isso. Porque nem as próprias igrejas fundadas pelos reformadores seguem na sua totalidade a doutrina do reformador em que fundou. A presbiteriana não segue na sua totalidade a doutrina de Calvino, porque elas rebatizam os católicos, e Calvino não rebatizava. A luterana não segue na sua totalidade a doutrina de Lutero, porque Lutero era muito mais católico do que eles são. Ou seja, conforme a reforma foi acontecendo e o tempo foi passando, eles foram se distanciando cada vez mais da Igreja Católica. Enquanto a Igreja Católica ela tem um desenvolvimento progressivo e uma continuidade de princípios, o que se cria no século I é a mesma coisa que se cria hoje, um desenvolvimento filosófico e teológico maior. O protestantismo é o contrário. Enquanto se cria que Maria era mãe de Deus, perpetuamente virgem e santa na Reforma Protestante, Lutero defendeu isso, Calvino defendeu isso, Zwinglio defendeu isso, todos os reformadores acreditavam na virgindade perpétua e na maternidade divina de Nossa Senhora. Hoje, falar que Maria é mãe de Deus virou quase uma blasfêmia para os protestantes atuais. Então, conforme o protestantismo foi se desenvolvendo, ele foi retrocedendo em toda aquela carga teológica de 2000 anos, ou 1500, que a igreja tinha alcançado. Toda aquela base teológica que a igreja tinha fundamentado em 1500 anos, eles foram cada vez mais se distanciando e se diferenciando do catolicismo. Da onde veio os puritanos querendo purificar os resquícios de catolicismo que estavam na igreja. Porque tudo que é católico é mal. Mas engraçado que eles usam os 4 primeiros concílios ecumênicos da igreja que sustentam a trindade, a cristologia, para dizer que essa é a fé ortodoxa. Sendo que essa fé ortodoxa foi declarada e confirmada e decretada pela Igreja Católica. E hoje eles não acreditam mais na Igreja Católica. Porque eles acreditam na Igreja Católica quando lhe convém. Quando não convém, não acreditam. E eles dizem, não, mas eu só acredito em tal teoria se ela estiver de acordo com a Bíblia. Mas outra pessoa acredita na mesma teoria e usa a Bíblia para defender. Então, logicamente, historicamente, filosoficamente, e na prática, nós vemos que a suficiência formal ela não se sustenta. Por outro lado, a suficiência material, que se apoia na tradição e no magistério, ela está aí há 2000 anos imutável. Então, eu vou provar para vocês, agora, biblicamente, que nem tudo está explícito, ou nem tudo foi escrito na Bíblia. Entenda,
tudo que a Bíblia diz é suficiente para a nossa salvação. Mas ela sozinha não pode ser compreendida em sua totalidade. Mas nem tudo foi escrito nas Sagradas Escrituras. Nem tudo foi deixado explicitamente ali. Tem coisas que foram desenvolvidas. Por exemplo, a doutrina da Trindade é uma coisa que está bem desenvolvida na Sagrada Escritura, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, o único Deus em três pessoas. Mas a doutrina da Igreja, no Concílio Ecumênico de Nicéia, disse que esses três são consubstanciais, coisa que a Bíblia não diz. Mas isso é um desenvolvimento teológico e filosófico que não está contido na Sagrada Escritura, mas vem da Sagrada Tradição, e que os protestantes, por incrível que pareça, também aceitam. Então a gente vai ver o que a Bíblia diz a respeito da própria Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 a 31, João vai dizer: Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais, que não se acham escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para crer de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Um capítulo depois, no capítulo 21 de João, ele vai dizer o seguinte, no versículo 25: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Isso aqui é muito forte. Há muitas coisas que Jesus fez, e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo inteiro não poderiam conter a quantidade de livros que serão escritos. Palavras do apóstolo João, discípulo amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus fez tantas coisas que não conseguiram ser escritas, quanto mais o que ele falou e o que ele pregou. Quanto mais o que ele transmitiu aos apóstolos em segredo. Se aquilo que ele fazia publicamente, que são seus milagres, seus feitos, suas maravilhas, não podiam ser escritas em sua totalidade, porque não caberia livro no mundo para escrevê-los, quanto mais aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele transmitia oralmente aos seus apóstolos. O próprio Jesus diz que ele contava parábolas para as pessoas para que elas ouvissem e não entendessem. Mas para seus apóstolos em segredo, ele desvendava essas parábolas. Quantos e quantos ensinamentos não foi transmitido oralmente aos apóstolos e que a maior parte desses ensinamentos não estão nas Sagradas Escrituras? E onde estão? Se perderam? Jesus deixaria o evangelho se perder? Ele falaria e se esforçaria tanto até a sua morte para que cada palavra sua se perdesse ao longo da história? Ou essas palavras foram conservadas? Essa é a reflexão que devemos fazer. Se Jesus fez tanta coisa que não deu para ser escrito, aonde estão essas notícias? Aonde está essa tradição? Aonde estão esses ensinamentos? Na Sagrada Tradição. Mas, Caio, não pode haver uma Sagrada Tradição que a gente desconhece oralmente. De fato, que a gente desconhece, não, mas que a gente conheça através da igreja. Ah, mas a Bíblia não fala de tradições. É o que vamos ver agora. 1 Coríntios 11, 2. Paulo diz o seguinte aos Coríntios: eu vos louvo porque vos recordais de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições tal como eu vou as transmitir. Paulo elogia os coríntios porque conservaram as tradições como ele transmitiu. E essas tradições não foram todas escritas. Foi transmitida oralmente. E nessa carta escrita, ele louva os coríntios por preservarem essa tradição transmitida. Não ficou claro? Vamos para um texto mais claro ainda. 2 Tessalonicenses 2,15. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Ou seja, duas fontes de tradição, oral e escrita.
Paulo está sendo enfático de que nós devemos preservar e guardar firmes as duas. Guardar as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. O que eu falei desde o início desse curso. Jesus pregava oralmente. Os apóstolos ouviam essa pregação oral. Os apóstolos transmitiam essa pregação oralmente também. E por questões pastorais, por questões de prisão, por questão de perseguição, por questão de locomoção, eles tiveram que escrever cartas em momentos que eles não podiam estar presentes nas igrejas. Daí que surgiu os 27 livros do Novo Testamento. Se o apóstolo João diz que não daria para contar tudo que Jesus fez em todos os livros do mundo, você acha que em 27 livros dá? Não dá. E o apóstolo Paulo, ele não diz, como muitos protestantes dizem, né? Não, mas, cara, existiu a oração oral, a pregação oral. Existiu a tradição oral. Mas essa tradição oral, depois, ela foi escrita pelos apóstolos na Bíblia que nós temos hoje. Não é isso que Paulo diz. Ele não diz conservar as tradições orais que depois eu escrevi. Ou escrever as tradições orais e conservar-as. Não. Ele disse conservar as tradições, seja oral ou escrita. Ele separa, ele faz uma distinção entre as duas tradições, dizendo que uma é oral e outra é escrita, e que as duas devem ser preservadas. Essa ideia de que a tradição oral foi toda escrita depois, isso não existe, porque nem o que Jesus fez conseguiu ser totalmente escrito, quanto mais toda a tradição oral que deriva de Cristo e passa pelos apóstolos. Então, aqui a gente vê claramente que a própria Bíblia não sustenta só a Escritura. E São Paulo é enfático em dizer que não é somente a Escritura que deve ser preservada na igreja, mas também a tradição oral. Agora me diz qual é o único versículo que defende só a Escritura? Nem um. Se você me mostrar, eu viro protestante. Eu volto ao protestantismo. Eu largo tudo isso aqui, eu apago esse curso da internet, eu finjo que nada aconteceu. Mas você não vai encontrar. Porque a Bíblia é católica. E isso eu posso te garantir. E a gente vai aprender isso nas próximas aulas também. Bom, já que a gente viu que a Bíblia não defende o solo de escritura, pelo contrário, ela é contra o solo de escritura, nós vamos ver o que o magistério da igreja fala sobre a Sagrada Tradição agora. Lá no Concílio Vaticano II, no Dei Verbum, novamente, agora sobre a Sagrada Tradição, vai dizer o seguinte: e assim, a pregação apostólica que se exprime de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se por uma sucessão contínua, até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observassem as tradições que tinham aprendido ou por palavras ou por escrito, como o texto que nós acabamos de ler de 2 Tessalonicenses 2,15, e que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. Ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento de sua fé. E assim a Igreja, na sua doutrina vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela acredita. Esta tradição apostólica progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas, quer à mercê da contemplação do estudo dos crentes, que as meditam no seu coração, quer à mercê da contemplação e estudo, ou quer à mercê da íntima inteligência que experimentam das coisas espirituais, quer à mercê da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade, isto é, na Igreja no decurso dos séculos, tende continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as palavras de Deus. A afirmação dos Santos Padres testemunha a presença vivificadora da tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja crente e orante. Mediante a mesma tradição, conhece a Igreja o cânon inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura estende-se nela mais profundamente e torna-se incessantemente operante.
Assim, Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa de seu Filho amado. E o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na Igreja e pela Igreja no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. A tradição, ela foi deixada por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitida pelos apóstolos. Uma parte dela foi escrita. Então, nós podemos dizer que a Bíblia que nós temos hoje, ela provém da tradição. A Bíblia não está à parte da tradição. A Bíblia, ela é uma parte da tradição. Então, a Sagrada Escritura não está fora, ela provém da tradição. Aquilo que foi transmitido por Nosso Senhor e conservado pelos apóstolos, e foi transmitido oralmente por eles, certas coisas foram escritas. Então, a tradição, ela é simplesmente a transmissão da revelação de Deus. E ela se dá por duas formas: oral, como nós vimos na própria Sagrada Escritura, que isso é afirmado, ou escrita. Mas essas duas formas, elas estão unidas e são inseparáveis, são imutáveis e não podem se contradizer. Por exemplo, um exemplo didático. Se eu te contar uma história oralmente, a história, eu te contei, ela é válida. Mas se eu te disser, eu vou te contar uma parte dessa história oralmente, mas outra parte eu vou te mandar por uma carta. Eu vou te contar o enredo inteiro dessa história, mas a conclusão dessa história eu vou escrever numa carta e vou te mandar por correio. Quando chegar na sua casa, você lê essa conclusão. Ou seja, eu te contei uma única história por duas vias, uma oral e a outra escrita. Você não pode pegar minha carta e dizer que a carta contradiz aquilo que eu falei. Porque o que está escrito na carta é a continuação da história que eu estava te contando oralmente. E assim é a tradição. A tradição, ela não está dividida na sua substância, na sua essência. Ela só é dividida no meio da sua transmissão. A tradição é única e é a mesma, indivisível, mas ela é transmitida por duas vias. Então, o que está na Sagrada Escritura, de forma alguma, contradiz aquilo que a igreja ensina há 2000 anos. E que a igreja ensina há 2000 anos, de forma alguma, contradiz o que está na Sagrada Escritura. E quando eu comecei a estudar a fé católica, eu percebi que as coisas se complementavam de uma forma tão perfeita que eu nunca tinha visto algo tão perfeito na minha vida. E durante esse curso eu estou provando para vocês, na Bíblia, que a igreja não diz uma letra que contradiz o que está escrito na Sagrada Escritura. O que a igreja diz, assim como diz o próprio catecismo, a igreja está a serviço da Sagrada Escritura. Está a serviço da tradição, para nos transmitir fielmente aquela verdade que Cristo nos deixou, com a assistência do Espírito Santo que lhe deu à igreja. E ele não mentiu. Estaria conosco até a consumação do século. E a relação? Qual é a relação entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura? O Concílio Vaticano II, no Dei Verbum, vai continuar dizendo a relação entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Diz o seguinte: a Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, com efeito derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo, Senhor, pelo Espírito Santo aos apóstolos. Para eles, com a luz do Espírito da Verdade, conservem, exponham e difundam fielmente em sua pregação. Donde resulta assim que a igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito e piedade e reverência. Não tem como você dizer que a Sagrada Escritura está acima da tradição.
nem que a Sagrada Tradição está acima da Sagrada Escritura, que ambas não se contradizem, ambas não estão em conflito, elas estão unidas e harmonizadas. Daí nós derrubamos dois erros. Primeiro, o solo escritura, que a própria Bíblia refuta, e o segundo, o prima escritura, que alguns protestantes tendem a colocar, né, no lugar do solo escritura. Alguns protestantes, percebendo a incoerência do solo escritura, dizem, não, tudo bem, a Bíblia não é a única regra de fé e prática, mas ela é a prima, ela é a primaz, ela é a mais importante. Não existe isso. É a mesma coisa que eu dizer que essa história que eu te contei, uma parte oral e outra parte escrita e te mandei por correio, a parte escrita é mais importante do que a parte que eu te contei oralmente. Não existe essa separação, não existe essa dualidade, não existe essa dicotomia na revelação de Deus. Porque é a única e a mesma fonte de revelação. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é a fonte de revelação tanto da Sagrada Escritura quanto da Sagrada Tradição. E uma não está acima da outra porque elas estão em perfeita harmonia. Elas não podem se separar, elas não podem se distinguir, a não ser pelos seus meios transmitidos. Voltando para a Sagrada Escritura, aí a gente tem uma pergunta. Tudo bem, cara, eu entendi que a Sagrada Escritura é importante, que a Sagrada Tradição é importante, que os apóstolos mandaram a gente preservar, mas como que a gente tem certeza que essa tradição chegou até nós de forma íntegra? Como que a gente tem certeza que ela não foi deturpada, mudada, ela não foi escrita, essa tradição oral? Como que a gente tem certeza que ela ainda existe de forma íntegra? Simples. Aí que entra o terceiro pilar da igreja, o magistério, o sagrado magistério. Porque Deus, na figura de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, ele confiou aos apóstolos a preservação da tradição. O que Paulo diz, conservai firmes as tradições que recebeste. E os apóstolos figuram a igreja. Então, o dom da infalibilidade, o dom da assistência do Espírito Santo, ela é dada à igreja para que a igreja preserve a tradição. Então, como que nós sabemos que os 27 livros da Bíblia que nós temos hoje são, de fato, a palavra de Deus inspirada e escrita? Se a própria Bíblia não apresenta nenhuma lista de livros canônicos. Como que a gente tem certeza que esses 27 são exatamente esses 27, não tem mais ou não tem menos? Porque a igreja nos dá essa certeza. Foi a igreja que Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam. Foi a igreja que Cristo prometeu que o Espírito Santo da verdade os guiaria em toda a verdade. Foi a igreja que Paulo chama de coluna e baluarte da verdade. É a igreja que é o corpo místico de Cristo. É a igreja que tem participação direta com a natureza de Cristo, com a humanidade de Cristo. A igreja é a extensão da humanidade de Cristo na Terra. E é ela que, por assistência do Espírito Santo e mandato de Cristo, não pode errar e preserva infalivelmente, por graça, aquilo que ela recebeu. Tá, cara? Mas como você me garante isso? Eu não garanto nada. Quem garante é nosso Senhor. Lá em João capítulo 16, versículo 12 a 15. Tenho ainda muito o que vos dizer, Jesus diz aos apóstolos. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Jesus promete assistência ininterrupta eterna do Espírito Santo, do Espírito da verdade. Ele que é a verdade encarnada. Se Cristo fundou uma igreja sendo a verdade e manda a essa igreja o Espírito da verdade, essa igreja só pode estar
fortalecida, fundada e sustentada na verdade. E a verdade é única e infalível. E por isso só pode haver uma igreja infalível. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo diz a Timóteo: todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. A igreja, assistida pelo Espírito Santo, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que recebeu o dom da infalibilidade, preservou não somente as escrituras que nós temos hoje na Bíblia e no Novo Testamento, a mesma escritura para o protestante e para o católico. Os 27 livros do Novo Testamento são idênticos na Bíblia católica e na Bíblia protestante. Idênticos. Idênticos. E os protestantes aceitam a autoridade da Igreja Católica quando é dos 27 livros. Por quê? O que garante ao protestante que a Igreja Católica acertou nos 27 livros? Porque se ela errou em quase tudo, né, segundo eles, como que ela acertou logo nos 27? Que eles dizem que a Bíblia refuta o catolicismo, sendo que a Igreja Católica escolheu os 27 livros para a Bíblia. E isso a gente vai ver daqui a algumas aulas. O cânon bíblico na história da Igreja. Então, se a Igreja teve autoridade para definir que os 27 livros do Novo Testamento são os livros inspirados por Deus, por que ela não vai ter autoridade para conservar, guardar e transmitir fiel e integramente a sagrada tradição oral? A mesma igreja que Paulo manda conservar as Sagradas Escrituras, a tradição escrita, ele manda conservar a tradição oral. Por que a igreja conseguiu conservar uma, mas não conseguiu conservar outra? Por acaso nosso Senhor ele falhou? O Espírito Santo ele errou nessa assistência? Ele dormiu no trabalho? Não. Então, se existe uma igreja de Cristo, essa igreja não errou, nem ao definir o cânon bíblico, nem a conservar a sagrada tradição oral. E é sobre a igreja que nós estudaremos na próxima aula, sobre o Sagrado Magistério. Mas, para encaminhar para o final, eu quero ler aqui o que a igreja diz a respeito, o que os pais da igreja dizem a respeito das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição. Separei aqui algumas afirmações de São Vicente de Lérins e de Santo Irineu. Só esses dois pais, né? Eu tenho citado outros. Cada vídeo, cada aula, a gente estuda um pouquinho cada pai da igreja, o que cada pai da igreja falou sobre determinado assunto, e eu vou dando aqui a referência para vocês, depois podem procurar diretamente nas fontes, né? São Vicente de Lérins viveu no ano 400 depois de Cristo, em torno do ano 400, ou seja, quinto século. Ele é um pouco tardio, mas nós estudaremos também o que Santo Irineu de Leão, que viveu nos primeiros séculos, falou. Então, São Vicente de Lérins vai dizer o seguinte, no seu livro Comunitório. Eu já li esse livro inteiro e esse livro é muito bom. Eu indico para você que está estudando a fé católica, você que ainda não é católico, eu indico esse livro aqui. Esse livro aqui é essencial para a sua leitura. Comunitório. Vou soletrar ele aqui da forma que é escrito. C-O-M-M-O-N-I-T-O-R-I-U-M. Comunitorium. Procure esse livro, tem em PDF na internet e leia. É um livro curto, mas muito objetivo, para você entender o pensamento dos primeiros pais nos séculos iniciais da igreja. Ele vai dizer o seguinte nesse livro: perguntando eu com toda a atenção e diligência a numerosos varões eminentes em santidade e doutrina, que norma poderia achar segura, enquanto possível, genérica e regular, para distinguir a verdade da fé católica da falsidade da heresia, eis a resposta constante de todos eles. Ou seja, ele perguntando para pessoas da igreja, para varões santos da igreja, homens anciãos da igreja, como que ele poderia distinguir, qual regra ele poderia usar para distinguir a verdade católica, a verdade de Cristo das heresias. E a resposta foi assim: quem quiser descobrir as fraudes dos hereges nascentes,
evitar seus laços e permanecer sadio e íntegro na sadia fé, há de resguardá-la, sob o auxílio divino, duplamente. Primeiro, com a autoridade da lei divina e com a tradição da Igreja Católica. Sem embargo, alguém poderia objetar, posto que o cânon das Sagradas Escrituras é em si mais que suficiente e perfeito para tudo, que necessidade há de acrescentar autoridade da interpretação da Igreja? Precisamente porque a Escritura, por causa de sua mesma sublimidade, não é entendida por todos do modo idêntico e universal. De fato, as mesmas palavras são interpretadas de maneira diferente por uns e por outros. Se pode dizer que tantas são as interpretações quanto são os leitores. Tão atual que parece que ele escreveu isso hoje. Parece que São Vicente de Lérins sabia o que estava acontecendo na igreja evangélica protestante hoje em dia. Ele diz claramente, por que eu não posso me apoiar somente na Sagrada Escritura se ela é tão perfeita? Ele fala, de fato, ela é tão perfeita, mas ela é tão perfeita que ninguém consegue isoladamente chegar a um consenso do que ela está querendo passar. E é por isso que é necessário a autoridade da igreja para interpretar a Escritura para nós cristãos. Porque sem essa autoridade vão existir diversas, inúmeras interpretações. E ele ainda diz no final uma coisa bem interessante. Pode-se dizer que tantas são as interpretações quanto são os leitores, ou seja, cada pessoa que lê interpreta de uma forma diferente. Então, se você tem 100 leitores diferentes da Bíblia, você tem 100 interpretações diferentes. E isso não é hipérbole, isso não é exagero. Você vê que cada igreja protestante hoje, tendo um líder, um fundador, um bispo, né, apóstolo, hoje tem até apóstolo, cada um deles interpreta a Bíblia diferente, cada um tem a sua própria denominação. Então, tão atual como o Jornal de Amanhã. E Santo Irineu de Lyon, para arrematar essa questão, né, eles vão pegar um pai da igreja um pouco mais antigo, uns 3 séculos atrás, e viveu em torno do ano 130 depois de Cristo, bem contemporâneo, quase contemporâneo dos apóstolos. Ele vai dizer várias coisas interessantíssimas. Prestem atenção. No seu livro Contra as Heresias, o livro da Paulus da Patrística, Contra as Heresias, indico a leitura. Ele vai dizer o seguinte: quando são, ele está falando dos gnósticos, né, da heresia gnóstica, quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras. E quando, por sua vez, o levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela Associação dos Presbíteros, então se opõe à tradição. Ou seja, os gnósticos, quando eles eram refutados pelas Sagradas Escrituras, eles pegavam as Escrituras e punham contra as próprias Escrituras, fazendo interpretações distantes entre si. Aí, quando eles recebiam a tradição da igreja, ou seja, a igreja falava, não, vocês estão errados, a tradição diz que a interpretação desse texto é essa. Eles se opunham contra a tradição. Muito parecido com o que os protestantes fazem hoje. Ele vai continuar. Mas quando os hereges acusam as escrituras como se as mesmas estivessem erradas, fossem desautorizadas, mutantes, e como se nelas não pudessem encontrar qualquer verdade por aqueles que são ignorantes na tradição, e quando em desafio nós lhes apontamos a mesma tradição que nos veio dos apóstolos, que é resguardada pela sucessão dos antigos na igreja, eles se opõem a esta tradição, julgando-se mais sábios, não somente do que os antigos, mas igualmente do que os apóstolos. Se os apóstolos não houvessem, essa citação aqui é muito importante. Essa citação aqui é cabal para desmitificar o solo escritura de uma vez por todas. Olha o que Santo Irineu de Leão diz no século I, primeiro e segundo. Se os apóstolos não houvessem deixado as escrituras, não cumpriria seguir a ordem da tradição por eles ensinada e confiada à sua igreja? Esta norma é seguida por muitos povos bárbaros que creem em Cristo sem papel nem tinta, enquanto possuem a mensagem da salvação escrita em seu coração pelo Espírito Santo e ciosamente conservam a antiga tradição. Ou seja, os povos bárbaros que não tinham a
o evangelho escrito em papel e tinta, ou seja, não tinham as escrituras, conservavam a fé pela tradição. Eles recebiam a fé pela tradição e conservavam firmemente por essa mesma tradição. Isso aqui são nos séculos primeiros, né? Então, nós vemos que, durante séculos, a igreja, desde os primeiros séculos, nunca teve a escritura como centro único e somente ela como regra de fé. Mas sempre teve a tradição e subordinado sempre ao magistério da igreja, a interpretação infalível da igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade. E, para encerrar, para deixar algo mais cabal, mais definitivo, como muitos protestantes acham que nós católicos desprezamos as Sagradas Escrituras, que nós detestamos, que nós não gostamos de ler a Bíblia, que nós acreditamos mais na igreja do que na Bíblia, como se uma coisa fosse contra a outra, né? Como eu disse, as coisas estão harmonizadas, não há esse dualismo. Eu vou deixar aqui a afirmação da igreja sobre a Bíblia. O que a Igreja Católica diz sobre a Bíblia? Lá no Concílio Vaticano II, novamente, no Dei Verbum, a igreja tem uma parte que ela escreve que a igreja venera as Sagradas Escrituras, como título. A igreja venera as Sagradas Escrituras. E vai dizer o seguinte: a igreja venerou sempre as divinas escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tornar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer da do corpo de Cristo. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística que tem na Santa Missa. Sempre as considerou e continua a considerar, juntamente com a Sagrada Tradição, como regra suprema de sua fé. Elas, com efeito, inspiradas como são por Deus e exaradas por escrito de uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazer ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras dos profetas e dos apóstolos. É preciso, pois, que toda a pregação eclesiástica, assim como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, a conversar com eles. E é tão grande a força da virtude da palavra de Deus que se torna um apoio vigoroso da igreja, solidez da fé para os filhos da igreja, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. Por isso se devem aplicar por excelência à Sagrada Escritura as palavras. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de edificar e de dar herança a todos os santificados. De uma forma, nós podemos dizer só da Escritura, que é a seguinte forma: somente a Escritura, a igreja tece um elogio tão sublime. A nenhum outro livro a igreja exalta tanto como a Sagrada Escritura. Nem ao catecismo da Igreja Católica a igreja exalta tanto como exalta a Sagrada Escritura. Então, nesse sentido, somente a Sagrada Escritura é exaltada dessa forma tão plena, tão perfeita, tão jubilosa pela Sagrada Igreja Católica. Então, nesse sentido, somente a Escritura tem esse elogio da igreja. Nenhuma outra escritura recebe esse elogio. Mas, fora disso, não há nenhuma base bíblica, histórica, teológica, filosófica ou até mesmo prática na vida da igreja que sustente o solo escritura protestante, que sustente essa única regra de fé e prática. E deixo aqui o desafio. Se encontrarem um versículo bíblico que sustente o solo escritura, eu deixo de ser católico. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima aula. Salve Maria.